O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos: Quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: Alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: Tu és o Messias. Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida, começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele disse isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, hoje no Evangelho nós vemos aqui uma cena muito interessante, né? Jesus que pergunta aos discípulos quem eles entendem que ele é, no caso. E aqui Simão Pedro tem uma atitude de chamar Jesus no canto e também, primeiro, na verdade, Pedro é aquele que fala que Jesus é o Messias, mas ele ainda não entendia o que significava ser o Cristo, o Messias, né? E possivelmente na cabeça de Pedro, Jesus iria governar de forma esplendorosa. Mas Jesus depois revela que o Messias deve sofrer e morrer. Então Pedro reage como talvez qualquer um de nós, né, reagiria, rejeitando ali a ideia de sofrimento. Talvez nós também, se estivéssemos nessa cena, rejeitaríamos essa ideia. Não, Senhor, você não tem que sofrer, não precisa. E a resposta de Jesus é mais forte: Vai para longe de mim, Satanás. Isso não significa que Pedro era o diabo, mas que a sua mentalidade estava influenciada por uma visão mundana que rejeitava a cruz. Ele queria um Cristo glorioso, sem sacrifício, sem sofrimento. Mas Jesus nos ensina que a verdadeira glória passa pela entrega e pelo amor sacrificial. E isso deve nos chamar a atenção e nos perguntamos então: quem é Jesus para mim e para você hoje? Cada um de nós precisa responder, eis que o Senhor pergunta aos discípulos e pergunta a nós também. Responder essa pergunta com sinceridade. Ele é apenas um mestre, um milagreiro, ou realmente o Senhor da minha e da sua vida? Muitas vezes a gente também, meu irmão, quer um cristianismo sem cruz. Olha que isso é um perigo grande, sem dificuldades. Mas Jesus nos ensina que o caminho da salvação passa pela entrega e pela cruz. Pelo que percebo, muitas pessoas, quando buscam um cristianismo sem sofrimento, sem cruz, elas muitas vezes ficam pelo caminho. Elas muitas vezes não conseguem entender a necessidade de dignificar os sofrimentos em razão de nosso Senhor, ou de ter uma relação com Ele, de falar: Senhor, obrigado por isso que eu sofro, que é por Ti. Então, as pessoas buscam se sentir bem, elas não querem se sentir mal. Então tem a mesma ideia de Pedro, né? Não, Senhor, que isso? E Jesus também deve responder: Afasta-te de mim. Muitas vezes isso acontece e é triste. Então, o sacrifício está inerente à vida de um cristão. Não podemos jamais esquecer isso. E também pensar mais como Deus e menos como os homens. Os nossos pensamentos são limitados. Então nós devemos pedir a Deus que nos ajude a enxergar com os olhos da fé, aceitando sua vontade, mesmo que nós ainda não entendamos completamente. Então hoje vamos rezar pedindo a Deus a verdadeira graça de aceitar a vontade de Deus para a nossa vida, mesmo quando isso signifique abraçar uma cruz, e mesmo que isso também signifique não entender tudo de forma completamente. Vamos pedir a Deus que Ele nos ensine a pensar como Ele e não como os homens.
Amém. Levanta-se Deus pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São Miguel Arcanjo e de toda a milícia celeste. Sejam dispersos seus inimigos e fujam de sua face todos que vos odeiam. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.